Olá, Alice! Alice Bresser Pereira já está aqui com a gente do 10 Perguntas. Silvinha Gouveia Figueiredo Gouveia, desculpa, já está aqui com a gente. Daniela Verdoni, lá de uma das nossas patrocinadoras. Já estamos começando mais um 10 Perguntas, hein? Papai. Vou chamar aqui o nosso convidado, né? Ativa Mestre Cerimonial, minha prima Fátima, lá de Ribeirão Preto, tudo bem? Esse é o 10 Perguntas. Nosso convidado já está aqui entrando com a gente. Hoje a entrevista é com o Fábio Cury, da Cury Construtora. Já está aqui nosso convidado e já vamos aqui chamá-lo. Júlia. Ana Lisa Ciscato, um beijo para você, Ana Lisa Ciscato, lá de Florianópolis, está aqui com a gente. Eu, minha prima, a Júlia daqui, já fiz o convite, vou chamar de novo. Foi Renata Bresser, vamos lá chamar de novo o nosso convidado. Pronto, já fizemos o nosso convite aqui ao nosso entrevistado, vai 2 minutinhos. Mandar um grande abraço para o meu amigo Jomar, lá de Porto Alegre, que brilhantou o nosso programa com essa linda trilha sonora Delivery. Rita, lá da Zona Leste, obrigado. Aline Andrade, muito obrigado, está aqui com a gente. Fabinho, da Zona Sul, está aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Capol, Produtos de Limpeza, nosso patrocinador, nosso apoiador. Não chegou o convite, vou chamar de novo, não tem problema. Vamos aqui mandar. Júlia. Isso acontece, não tenha dúvida. Agora foi, Júlia. Júlia, Silvinho, está todo mundo aqui. Estou acionando aqui o nosso entrevistado, Fábio Cury, da Construtora Cury. São 21 horas e 3 minutos. 2 minutinhos, vamos conversar aqui com o Fábio Cury, da Construtora Cury. Já quero mandar um abraço ao pessoal de Porto Alegre, pessoal de Salvador, que já está aqui com a gente, ao pessoal de Laranjal Paulista, Capol, Produtos de Limpeza, todos autorizados pela Anvisa. Mandar um grande abraço também à nossa amiga Débora Santalena de Campinas, a massoterapeuta. Débora Santalena. Ao Jean Franco Zolini, da 5 Mais Engenharia de Condominial. E o convite já foi feito. Só estamos aguardando aqui. Júlia não está conseguindo participar. Esperar um minutinho para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Vamos falar de novo com ela, chamar o nosso... Aí... Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live é com o presidente da Cury Construtora, Fábio Cury. Fábio Cury, boa noite, tudo bom? Boa noite, Pelé. Prazer ouvir você e estar com vocês e seus convidados aí. Vamos lá. Muito obrigado por adequar um pouquinho o espaço da sua agenda para falar um pouco da sua empresa aqui dentro do 10 Perguntas. Mandar um grande abraço para Júlia Bresser, que fez todo esse trâmite para que pudéssemos estar aqui combatendo um papo contigo. Eu sei que a sua agenda está repleta. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina. Fábio, vamos fazer jus ao 10 Perguntas? Vamos logo começando assim. Opa, tá aqui as perguntas. Conte um pouco da história da Cury Construtora e como foi encontrar o nicho de casas populares. Legal, essa pergunta é importante porque a gente tem muito orgulho da nossa história. E é uma história que já vem de mais de 50 anos, 57 anos para ser exato, que foi como começou, não só a nossa, mas várias empresas de construção, com imigrantes que chegaram ao Brasil, no meu caso, imigrantes libaneses, né, que vieram para cá no meio do século passado e estudaram e se formaram em engenharia e abriram uma companhia, que foi um caso, foi meu avô com meu pai, no começo da década de 60, para ser mais preciso, em 1963. 63.
E começou uma empresa bem familiar, uma empresa que fazia habitação popular na periferia de São Paulo. E eu nasci em 65, eu cresci vendo essa empresa fazendo esses empreendimentos na periferia de São Paulo. Uma coisa que é interessante, a Cury desde o começo trabalhou na zona leste de São Paulo, pela Itaquera. E eu lembro que eu ia para Itaquera na década de 70, eu tinha 6, 7 anos, eu ia num Jeep, porque não existia a Radial Leste, aquela avenida que vai para Itaquera. Então a gente ia de Jeep, eu lembro que meu pai me levava no Jeep chacoalhando a estrada de terra. Itaquera era como se fosse outra cidade, não era onde tem o Itaquerão do teu Corinthians, nada disso. Era um lugar completamente diferente. E aí foi crescendo a empresa, ela foi sempre focada nisso, passou por bons e maus momentos, como a história econômica do Brasil passou, até que eu assumi no final dos anos 80, começo dos anos 90, me formei e continuamos atacando a baixa renda, quando era possível, quando não era, fazíamos empreendimentos de média e alta renda, mas aí nos anos 2000 a baixa renda veio com muita força de volta ao mercado e a gente abraçou isso. E fizemos uma joint venture com a Cyrela em 2004, aí já estou em 2004, quando aí a gente fez a empresa aumentou bastante de tamanho, com a Cyrela de parceiro, com a Cyrela, né? E culminou, nos últimos anos houve um crescimento bem robusto da companhia. Eu acho que o clímax foi o ano passado, em setembro do ano passado. Estou fazendo uma história pequena aqui de tudo, mas o ano passado foi quando a gente abriu o capital da empresa. Então, agora em 2020, setembro de 2020, eu acho que foi o último patamar nosso. A gente é uma empresa de capital aberto na B3 e já uma empresa entre as maiores do Brasil, posso dizer isso, de construção e incorporação. Maravilha. Você comentou do meu Corinthians, desculpa, eu sou santista, porque eu sei que tu é São Paulino. Né? E já deixar bem claro para as pessoas que já entraram aqui com a gente, aqui estou entrevistando o presidente da Cury, consultora Fábio Cury. Ele falou, Pelé, nós temos uma amizade. Então, era para ser José Augusto, mas não tem problema. O importante é que ele está aqui com a gente, porque hoje receber um presidente de uma grande construtora, uma segunda às 21 horas, com todo respeito, 10 perguntas merece. Por isso, né? Tá certo, Fábio Cury? Obrigado, José Augusto. Fábio, analisando o cenário atual que estamos vivendo, com essa pandemia e o aumento do trabalho no esquema home office, quais foram ou vêm sendo as alterações nas vendas e empreendimentos dos projetos arquitetônicos? São duas perguntas de uma. E se houve alguma mudança na tendência do mercado imobiliário para atender melhor essa realidade? É uma pergunta que a gente andou se fazendo bastante no ano passado, porque, engraçado, o mercado imobiliário não sofreu o que estava previsto sofrer, pelo contrário, a gente teve um aquecimento do mercado imobiliário desde o começo da pandemia. Eu acho que o principal fator disso, eu sou um cara que vou muito a plantão de vendas e converso com meus clientes. E uma coisa que eu percebi é que aquela sensação, a sensação de urgência do camarada comprar o imóvel se tornou mais latente desde que começou a pandemia. As pessoas viram que, primeiro, que a vida a gente não sabe o dia de amanhã, e segundo, que já que tem uma pandemia e todo mundo está em casa, precisa ter casa, né? Então, aquela pessoa que morava de aluguel ou que morava com a sogra, protelando o momento de comprar a casa própria, essas pessoas todas, acho que tomaram a iniciativa de acelerar o passo. Então, a gente viu isso muito acontecer ao longo do ano passado e permanece a situação nesse ano de 2021. Então, o primeiro ponto da pandemia que eu posso descrever, eu acho que para o mercado imobiliário foram esse novo momento das pessoas tomarem decisões mais rápidas para a compra. Segunda pergunta que você fez sobre as mudanças de arquitetura, sem sombra de dúvida, a maior delas é o espaço para o home office nos apartamentos. Todo mundo hoje quer ter um espacinho isolado para poder fazer o que nós estamos fazendo nesse momento agora. Eu estou num quarto conversando com vocês, seus ouvintes, e isso é uma coisa que eu acho que veio para ficar. Não acho que vai ser na intensidade que foi ao longo dessa pandemia, mas todo mundo vai ter um misto hoje de vida real com virtual, né, José Augusto? Então,
Eu acho que é uma nova tendência, as pessoas agora querem ter um espaço para poder ter o seu momento ali de trabalho com mais calma, com mais tranquilidade nos ambientes de casa. Realmente, você falou com muita tranquilidade e sabedoria, porque eu tenho recebido muitas divulgações via Instagram, de flyers de muitos empreendimentos. E vejo duas situações. Primeiro, como você falou, a família de um diretor foi para a empresa, para o gerente comercial, que seja, que mora num apartamento de 2 dormitórios, teve que comprar mais um apartamento com 3 dormitórios. A necessidade de fazer o home office. Essa é uma coisa que eu vi que cresceu bastante. E a segunda, aquele diretor de empresa, ou qualquer que seja, que tinha 2 filhos, um apartamento de 4 dormitórios, sendo que os filhos já se casaram, voltaram para 2 ou 2 dormitórios. Quer dizer, então, foi uma bola de neve, para os dois lados, tanto para aumentar o ambiente dentro do apartamento, como também a diminuição. E esse segmento, home office, que é apartamentos no máximo de 33 metros, sem garagem, e antigamente, nossa, muito pequeno, mas hoje é o que vem crescendo, inclusive em diversos bairros, não é isso? Exatamente. Acho que talvez a gente até comente isso um pouco mais para frente na entrevista, mas a gente tem uma série de mudanças nas legislações das cidades que fazem com que hoje os apartamentos já estão um pouco menores e cada vez menos com necessidade de automóveis. Mas acho que a gente vai chegar nesse ponto já. Sim. Agora, me diz uma coisa, quais são as principais cidades que a Curis vem atuando e dentro da cidade, os bairros que ela atua? Então, vamos lá. Originalmente, é uma empresa de São Paulo, que começou em São Paulo. Nos últimos anos, desde 2009, nós temos uma filial no Rio de Janeiro e também temos uma outra filial em Campinas. Então, os 3 polos nossos são São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Começando pelo Rio de Janeiro, a gente atua no que a gente chama de Grande Rio, que é a cidade do Rio de Janeiro, mais a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo, etc. E também a parte do outro lado da ponte, que é Niterói e São Gonçalo. São essas as cidades do Rio de Janeiro. Campinas é toda a região metropolitana que a gente chama de Campinas, que são 17 cidades além da própria Campinas. Estamos falando de Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba, Limeira e aí por diante. Então, essa é um outro polo. E por fim, São Paulo. A gente também trabalha na Grande São Paulo, incluindo o ABC, Guarulhos e também o Alto Tietê, onde tem Suzano, Poá e Mogi das Cruzes. A Zona Leste está inclusa também, né? Eu estou falando da cidade. E claro que na cidade de São Paulo, dezenas de bairros. Sempre bairros, nem tanto mais, eu já vou chegar nesse assunto que é o zoneamento, mas antigamente era muito mais Zona Leste, Itaquera, Guaianazes, Carrão, Aricanduva. Hoje você vai ver que, por conta do zoneamento da cidade, a gente está em lugares muito mais centrais. Barra Funda, Zona Sul, Campo Limpo, tem um monte de lugar, Pirituba, lugares bem mais próximos hoje que a legislação permite a gente fazer esse tipo de empreendimento. Eu vejo que algumas empresas começaram a atuar com essas transformações que você falou sobre zoneamento. Algumas empresas ou empreendimentos populares estão chegando perto dos bairros chamados de nobres. Eu acho que isso eu acho que é legal estar nesse ponto, porque esse é um ponto muito bacana. Isso tem a ver com o plano diretor da cidade, né? O plano diretor da cidade é uma coisa que é revisto de tempos em tempos. E o novo plano diretor da cidade, a última vez que foi revisto com a nova lei de zoneamento, foi no governo do Fernando Haddad, 2016, 15 e 16. E nesse novo plano diretor, com esse novo lei de zoneamento, foi criado um negócio que chama as áreas que são ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. Então, em diversos bairros, em todos os bairros da cidade, quase todos, existem pedaços de terra, parcelas de terras em que só se pode fazer habitação de interesse social, mesmo em bairros de nível A. Exemplo, no Jardim Guedala tem um terreno nosso lá que está junto a Francisco Morato, que só se pode fazer. Na Barra Funda, a gente comprou um terreno que só poderia fazer interesse social. E isso teve com o que você falou, Pelé, de que vários empreendimentos populares
devam ser feitos, é essa a teoria do zoneamento, devam ser feitos para não distanciar tanto a baixa renda dos lugares que elas trabalham e dos outros bairros da cidade. A gente apoia muito isso, eu acho que isso é uma coisa que está mudando bastante a cidade. Eu fico imaginando, quer dizer, a reação dos moradores, que nós falamos aqui, os tradicionais, dos bairros tidos nobres, e também gostaria que você falasse um pouco desse impacto social com benefício. Primeiro, sobre a reação desses moradores, porque fazer Oi, pode falar. Não. A reação, quer dizer, é sempre muito boa, porque essa pessoa se sente muito mais inserida na cidade, né? Não tem que tomar conduções de 2, 3 horas. E, normalmente, a escolha destas áreas de ZEIS, como eu estava explicando, nas áreas nobres, não tem a ver com a nobreza do bairro, tem a ver com transporte público, com equipamento comunitário, onde as regiões mais ricas da cidade têm muito mais capacidade de transporte e equipamentos comunitários do que a distante periferia da cidade. Então, no fim, é uma questão de engajamento total dessa população dentro de bairros muito mais consolidados, né? Então, é esse o objetivo e a gente usa isso com muito afinco. E os resultados são excelentes desses empreendimentos em lugares cobertos de transporte público e equipamentos comunitários. Pelé. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque alguns bons anos atrás, foram 2 bairros, acho que foi do Higienópolis e o bairro de Moema, e quando começaram a falar sobre a ida do metrô, alguns moradores tradicionais foram contra. E aí a gente fica pensando, poxa, a ida do metrô vai trazer mobilidade, tranquilidade e mais benefícios às pessoas que moram longe e chegam a esses bairros, e valorização, né? Porque tem novos empreendimentos. E isso foram várias discussões. Eu não participei contra, mas eu estava num momento que eu estava numa empreiteira e vi o quanto as pessoas desses bairros não queriam que chegasse o metrô. É esquisito esse posicionamento, né? Ninguém gosta muito de mudanças, né? É sempre complicado uma vez que há alguma mudança, principalmente urbanística, em bairros consolidados. Mas eu acho que hoje, quer dizer, a gente está vendo até isso na pandemia, como é bom não ter trânsito, como é bom viver sem trânsito, viver sem carros, quando não é necessário. E eu acho que hoje, você morar perto de uma grande rede de transporte público, hoje é essencial. Os empreendimentos da CURI de baixa renda, raríssimas as exceções, a gente não vende mais vaga de garagem. O percentual dos apartamentos com vaga de garagem são mínimos. Por quê? A estratégia é pegar pontos centrais, perto da rede de transporte pública, em que esse nosso cliente vai morar num apartamento, sim, pequeno, 40, 38, 42 metros quadrados, mas com mobilidade total. Ele vai descer, andar 2 quadras, pegar o metrô, se deslocar pela cidade inteira. Essa é a vida moderna. É isso que esse plano diretor propôs, e eu acho que isso faz todo sentido para uma megalópole como é a que nós vivemos, com trânsitos insuportáveis. Então, essa estrutura, essa estratégia que a CURI toma nos seus empreendimentos. Tá certo, tá certo. Bom, gente, para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu, José Augusto, estou entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas o presidente da CURI Construtora, Fábio Cury. Fábio, vamos aqui na nossa quinta pergunta. Eu vi um vídeo sobre um lançamento que vocês fizeram lá no Rio de Janeiro. Vocês estão atuando bem no Rio de Janeiro e fala muito sobre revitalização de áreas inabitadas. Conte um pouco sobre esse novo lançamento e parabenizar mais uma vez por um novo lançamento numa cidade do Rio de Janeiro. Não, esse empreendimento nos deu muito orgulho, foi esse fim de semana, mas eu vou contar a história. Acho que você deve conhecer. Durante os últimos 10 anos, principalmente começou isso em 2010 e foi até 2015, logo após a Olimpíada do Rio de Janeiro, houve um processo de revitalização da área portuária do Rio de Janeiro, encabeçado pelo prefeito que agora voltou, Eduardo Paes. Naquela época foi feito um projeto foi investido 5 bilhões de reais naquela revitalização do Porto Maravilha, que é o nome que eles deram. Quem esteve no Rio no passado lembra que tinha um minhocão horroroso, aquela parte do porto era totalmente abandonada, foi demolido o porto, foi construído túneis de acesso do centro muito mais rápido, VLT, veículo leve sobre trilhos, foi feito, e toda uma parte urbanística que ficou sensacional,
O programa era fazer um novo centro comercial no Rio de Janeiro, naquela região. E até aconteceu, alguns prédios foram feitos. Mas, com as crises que vieram logo depois disso, em 2015, com a queda da Dilma, etc., o Porto ficou meio abandonado, acabou não acontecendo aquilo que eles previam de ter um novo centro, um mega centro empresarial do Rio de Janeiro. E nós, da Cury, sabíamos que essas terras estavam todas em nome, grande parte da Caixa Econômica, que foi quem financiou o projeto de revitalização, e a gente vem há muitos anos falando, para o Porto voltar a ter vida, precisa ter gente. Então, sim, nós fomos a primeira empresa que conseguiu, depois de muito tempo, comprar a primeira área e fazer um lançamento residencial nessa área toda revitalizada do Porto, do Porto Maravilha. E esse lançamento foi exatamente na sexta-feira, com a presença do prefeito Eduardo Paes, que inclusive estava extremamente feliz, porque era o projeto dele, e nós estamos vendo que estamos tendo um super sucesso com os retornos que a gente está tendo lá no plantão, a partir de sábado, que começou as reservas para as vendas. Então, a gente acredita que áreas como essas, que tem a revitalização na parte de transporte público, na parte de escola, polícia, toda essa parte de equipamentos comunitários, se tudo isso estiver reformado e com transporte na porta, a gente entende que isso é um grande caminho para baixa e média renda. Não? Lá os produtos são um pouquinho maiores, um pouquinho mais caros. Nós estamos falando de produtos aí na faixa já de 350 mil reais, onde o ticket médio, o preço médio dos apartamentos da Cury gira em torno de 200 mil. Apartamentos de 2, 3 dormitórios? Ou dormitório? Lá são apartamentos de 2, não tem 3, 2 dormitórios, mas 2 dormitórios com suíte. Então é um pouquinho melhor, o apartamento já de 50 metros, 60 metros. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, Fábio, me permite falar uma coisa? Quando uma cidade pleiteia ser a sede de umas Olimpíadas, está lá no pré-requisito que uma das coisas que tem que ter é que elas têm que fazer obras em bairros inabitados, vamos dizer assim, revitalizar como vem acontecendo. No Pan-Americano, antes das Olimpíadas, no Pan-Americano tentaram fazer, fizeram um plano e acabou que o Brasil não ganhou. Não foi no Pan-Americano quando lançaram a ideia de sediar as Olimpíadas. E agora que teve as Olimpíadas, por exemplo, o bairro do Fundão, que era para ser uma das sedes, não foi contemplado. Fizeram muita coisa lá depois da Barra da Tijuca, se eu não me falo a memória, alguns prédios. Fizeram algumas coisas daqui, como você já relatou, mas fizeram muito mais para lá. Eu entendi, falei, poxa, agora o Fábio está indo para uma área, quero te dar os parabéns, porque você está fazendo obras nos bairros que o governo está fazendo, e agora quem está fazendo é a Cury. É isso que eu entendi? Vamos lá, só não mistura uma coisa. O que o governo tem que preparar nessas áreas é a parte de infraestrutura, né, Pelé? A infraestrutura foi feita. Isso que a gente sempre... Então, nessa parte do porto, de novo, túnel, a parte de transporte sobre trilhos, elétrica, toda a parte de esgoto foi refeita, a tubulação. Você vai nessa parte do porto hoje do Rio de Janeiro, não tem um fio à vista, é tudo subterrâneo, a fiação. Então, foi feito um grande trabalho de estrutura que é o poder público que tem que fazer mesmo. Agora, sim. O que aconteceu no caso do Porto é que a demanda que eles queriam era de um novo... Não sei se você lembra, até foi anunciado na época das Olimpíadas, um projeto megalomaníaco do Trump, que queria fazer 2 torres lá nessa região do Porto, que ia ser o maior empreendimento comercial da América Latina. Então, é isso que eles estavam desenhando no começo. Só que, de novo, veio a crise em 2015, os projetos foram engavetados e o Trump acabou não vindo, como muitos outros projetos não viram, e ficou uma área lá que uma parte deu certo, com alguns empreendimentos comerciais, e uma grande área vasta, erma, sem nada. Que foi aí que a Cury olhou para aquilo e falou, peraí, vamos pôr gente nesse lugar. Esse lugar tem todas as características para pôr pessoas. Por quê? Está do lado do centro do Rio de Janeiro, tem todos os equipamentos comunitários, o cara chega de trem, está do lado da rodoviária do Rio de Janeiro, com o VLT o cara chega em 5 minutos no metrô, e do metrô ele vai para o Rio de Janeiro inteiro. Então a gente viu que a área estava pronta para ter empreendimentos residenciais. E foi aí que a gente bolou nosso projeto e lançamos esse final de semana o primeiro empreendimento residencial do Porto Maravilha. Deu muita mídia, olha, passar no Rio de Janeiro foi
foi quase que uma comemoração. Todo o povo lá do Rio de Janeiro queria que esse projeto continuasse. E a gente acha que com a Cury a gente vai, com esse primeiro empreendimento, as coisas vão voltar a andar na região ali, né? Maravilha, maravilha. Bom, Fábio, eu fiz a quinta pergunta para você, me permita chamar de você, mas eu tenho que dar crédito agora aos meus apoiadores, porque sabe que nenhum programa fica em pé sem os apoiadores. Então, enquanto você toma mais um cafezinho, eu vou tomar um pouco d'água aqui, na minha caneca, 10 perguntas que você vai ganhar de presente aí, logo, logo vai receber um presente do Opa, presente é sempre bom. Então tá, deixa eu aqui dar o apoio aos meus apoiadores aqui. Bom, você que quer fazer um grande evento, a Voz Ativa Mestre de Cerimônias está à sua disposição. A voz certa para o seu evento. Trabalhamos com formaturas, eventos corporativos, debutantes e casamentos. Maiores informações por vozativamestrescerimônia.com.br. Agradecer aqui ao Luciano e à Priscila Viplas Vídeos, o nosso novo apoiador do programa. Trabalho com vidros temperados, colocação de sacadas, box, espelhos e esquadrias de alumínio. Fazem casa, escritório, apartamento, Viplas Vidros. O site é viplasvidros.com.br ou pelo telefone 9887-85136. Fale com o Luciano e a Priscila, fale que você escutou aqui dentro do 10 perguntas o nome da Viplas Vidros. Milagros de Incenso Litúrgico, uma seleção dos mais finos e consagrados incensos do mundo. Entre na loja lá, online, milagros.com.br. Já vou mostrar aqui o kit Rei Magos, que é da Milagros. Inclusive, a Milagros vem fazendo uma promoção aqui com 10 perguntas. O cupom de desconto até o final da nossa live com o Fábio Cury, presidente da Cury Construtora. Falaremos qual vai ser a nova frase, qual é o cupom de desconto. Quem compra, quem é que segue sempre o 10 perguntas, no final da compra, coloca a frase que eu vou falar no final da nossa live e ganha um desconto. Ok? Mandar um grande abraço para o Gianfranco Zorlini, o doutor Giancarlo também, ao Gianfranco Zorlini, da 5 Mais Engenharia de condominial. Eles fazem um trabalho de consultoria aos novos compradores dos seus apartamentos. Vamos aqui. Capol, empresa especializada na fabricação de produtos de limpeza, registrados e aprovados pela Anvisa. Temos aqui um aromatizador. E minha produtora já está querendo foto, Fábio, enquanto você vai tomando sua aguinha. E também temos aqui um difusor de ambiente. Aqui está. Esse é mais um grande apoiador. Mandar um grande abraço para o Juca Arruda, lá de Laranjal Paulista, lá de Araraquara. Cachaça Tio Bento, cachaça produzida na região de Salinas, em Minas Gerais, um excelente sabor. Envelhecidas em barris de carvalho, entregamos em toda a região de São Paulo. O telefone é 9923-68555 e fale com o Marcelo. Fábio, após a pandemia, viaje bem, viaje com Kira Turismo. Você que precisa de passagens aéreas, aluguel de carro e hotéis, o lugar certo é com os melhores preços e o melhor atendimento é Kira Turismo. @Kira Turismo, maiores informações. E contratando a Kira Turismo, chegar a São Miguel do Gostoso, na Elo Pousada, em São Miguel do Gostoso, a 100 km de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, onde o vento faz a curva. Bom, demos aqui créditos aos nossos apoiadores. Muito obrigado, Paulo, pela paciência. Mas sabe Imagina. que é assim. Aliás, a minha produtora está dando... Olha, fala para o Fábio que nós temos aqui 6, 7 apoiadores, cada um do segmento. Está faltando no imobiliário. A Cury achar que deve. O nosso canal ainda é pequeno, mas vou dizer, é muito grande de conteúdo. Todas as semanas, há 6 meses, nós estamos cada semana trazendo um novo conteúdo e hoje fizemos questão de falar um pouco desse mercado e foi muito legal. Pertinho de um grande lançamento de vocês no Rio de Janeiro. Certo, Fábio? Muito bem. Certo. Maravilha. Vamos dar sequência ao nosso programa aqui. Bom, é um nome complicado, mas eu vou falar porque eu recebi as perguntas. APO. Me conta um pouco sobre essa experiência aí. Oferta pública inicial. Você já comentou, mas eu quero falar novamente, porque tem pessoas entrando na nossa live, e quando você comentou sobre essa abertura de capital, tinha algumas pessoas que não estavam. Então, comente como foi essa experiência, como é que vem sendo essa abertura de capital da Cury Construtora. Então, como eu contei a história da Cury, foi o último passo até agora dado para a companhia, que foi realmente a abertura de capital. O que significa abertura de capital? A empresa, que era privada, desde setembro do ano passado, ela virou uma empresa pública, ou seja, ela abriu o seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, hoje chamada B3. Significa que você, qualquer uma pessoa, pode comprar uma ou mais ações
da Cury, da minha companhia. Então, esse é um processo bem demorado, foram 2 anos de preparação para esse processo. Tem um negócio chamado roadshow que você tem que fazer, que é viagens para falar com investidores, porque abrir o capital não é simplesmente eu quero abrir o capital, tem que ter interessados em que você abra. As pessoas têm que estar interessadas, tem que ter investidores interessados em comprar pedaços da sua empresa. E para isso é feito vários roadshows, para que você veja se há interesse ou não. E no caso da específica da Cury, houve uma peculiaridade que eu estava no meio desse processo. Primeiro, eu atrasei o meu processo por 2 meses, era para ser a abertura do capital era para ser em janeiro de 2020, e não foi, eu acabei atrasando, não se falava de pandemia, estava começando janeiro de 2020 falar que tinha um vírus rodando lá na China, mas não tinha vírus no Brasil. Eu ia abrir o capital em janeiro, e aí aconteceu que nasceu a minha querida filha Olivia, que você sabe, né? Peraí, então, eu não queria estar longe da minha esposa nesse momento, do parto. Eu falei, não, vou adiar 2 meses. E o IPO não é todo dia, são algumas janelas que tem ao longo do ano para você fazer a abertura de capital. Na próxima janela, que era para ser em março, entre março e abril, foi quando eu estava viajando, inclusive fazendo isso que eu falei, os roadshows, falando com os investidores. Eu fui para Nova York, fui para Londres, e a pandemia explodiu, não só na Europa, como no Brasil também. Então, eu tive que voltar dessa viagem, voltar para o escritório e falar, cancela o IPO, porque não tinha ninguém interessado naquele momento, estou muito mais preocupado com o problema da doença e do vírus, né? E da Covid. E achei que isso ia demorar alguns anos para a retomada desse processo. Só que, para minha surpresa, em julho do ano passado, o mercado já ou seja, a Covid começou em março, em julho o mercado reaqueceu, nós voltamos a fazer de novo todo o trabalho para pré-IPO, que se chama, esses roadshow, e culminou em setembro do ano passado, a gente finalmente abriu o capital. Foi uma experiência bem desgastante, com muito trabalho, mas no final que compensou, porque agora a gente já terminou o processo, e a gente sente que a empresa muda de patamar, uma empresa de capital aberto, fica muito mais reconhecida, com muito mais reconhecimento, na verdade, de todo o mercado e etc. Desculpe, eu falei APO, não é IPO. Desculpe, o falho no inglês. IPO em português, que nada mais é do que oferta inicial das suas ações. Bom, pelo que eu estou vendo, nos últimos 10 anos você teve dois grandes momentos. O primeiro, a joint venture com a Cirela. E agora com a abertura de capital. Quer dizer, a Cury vem sempre a passos largos na melhoria, a melhora. Não, mas você tem razão. São 2 pontos importantes da história da Cury, são, entre outros, do passado. Eu lembro muito do meu pai, que me ensinou muita coisa, que me levou para a periferia, que me deu toda a noção da baixa renda, mas 2 fatos importantes que aconteceram nos últimos anos foi, primeiro, a parceria com a Cirela, que cimentou o caminho para onde a gente está agora, e agora culminando com a abertura de capital, uma empresa de capital aberto. Maravilha, Fábio. Vamos aqui para a 7ª pergunta, assim, é um pouco comprida, mas é bem interessante. Dizem que há muitos imóveis abandonados no centro de São Paulo que poderiam ser reformados e melhor aproveitados. Por que ampliar a mancha urbana em lugar de aproveitar o melhor que já existe? E isso não é uma sede de lucro muito exagerada? Não é o quê? Uma sede de lucro. Vamos lá. Eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, porque eu já tentei. Vamos até pegar o paralelo com o Rio de Janeiro. Então, não basta ter imóvel no centro para ser reformado, para você pôr a baixa renda. A baixa renda quer ter transporte, quer ter infraestrutura, quer ter qualidade. Então, eu trabalhei num programa da Marta Suplicy, no ano de 2001 até 2006, que ela tentou revitalizar o centro, fez vários projetos e a Cury participou. E tem também um problema muito de legislação. Esses prédios antigos do centro da cidade hoje, um prédio que foi feito na década de 50, de 60, quando você vai retrofitá-lo, ele já não se encaixa mais na lei atual, por exemplo, dos bombeiros, na lei de segurança dos bombeiros. Então, muitos desses
muitos desses custos se tornariam inviáveis de fazer um retrofit. Diferente da Europa, que já fui para a Europa estudar retrofit, já fui para, inclusive nos Estados Unidos, alguma coisa, mas muito mais na Europa, existem legislações especiais para retrofit. No Brasil não existe isso. Então, essa legislação especial permitiria que houvesse diferentes tipos de construções para diferentes tipos de empreendimentos. E aqui não. É tudo regrado como se fosse uma obra nova. Então, no final do dia, você retrofitar um prédio velho no Rio, no centro de São Paulo, é quase que fazer um prédio novo. Esse é o primeiro problema. O segundo, que, indo para o Rio de Janeiro, o centro de São Paulo é uma região extremamente degradada hoje. A maioria dos lugares estão degradados, que não houve... Né? Então, é difícil você falar para uma pessoa, olha, eu reformei esse prédio aqui inteiro numa rua e a rua do lado ser uma mini Cracolândia. Então, esse é um problema de Estado que a gente entende, que tem que ser, como no Rio de Janeiro, tem que haver uma grande revitalização de infraestrutura primeiro, para depois o morador querer ir morar lá. Né? Então, acho que isso é importante. Agora, contrapondo a sua pergunta, por outro lado, aquilo que eu comentei nas perguntas iniciais, existe hoje a lei de zoneamento, que não é no centro, em alguns lugares, mas esse negócio de poder ter empreendimentos para baixa renda em lugares centrais, como a gente comentou no começo da nossa conversa, Pelé, isso faz com que, não obrigatoriamente, todo mundo está indo para lugares longe, como você comentou na sua pergunta. Então, hoje, já não é mais assim. Tem gente que está morando em Itaquera, mas também tem gente de baixa renda que está morando na Barra Funda, que vai morar no Jardim Guedala, que vai morar em lugares próximos aos demais. Então, agora, o centro, eu concordo com você, eu já estudei muito, tentamos fazer participar do programa Retrofit, mas é um problema muito maior do que a simples reforma dos apartamentos. É uma coisa de infraestrutura e revitalização, primeiro urbanística, para depois se falar dos apartamentos. Bom, diante do que você está falando, mas ao invés de reformar um antigo, é mais fácil construir um novo. Então. É exatamente isso. A legislação brasileira faz com que você tenha menos problemas fazendo um novo do que reformando o antigo. Enquanto não houver, isso a gente já discutiu arduamente dentro dos nossos sindicatos, de construtores, de arquitetos, enquanto não tiver uma lei específica de retrofit, onde haverá nuances, haverá diferentes adaptações mais fáceis, a gente vai acabar caindo sempre nesse problema. Você falou foi do governo da Erundina, foi que você comentou? Da Marta. A Marta tentou fazer um grande programa de revitalização no centro, do ano de 2000 a 2005, por ali. A Cury fez pelo menos uns 4, 5 prédios, mas a verdade é que foi difícil. Os prédios que a gente revitalizou, nós perdemos muito dinheiro porque as obras acabaram custando muito mais caro do que a gente imaginava, porque houveram uma série de necessidades complementares, seja dos bombeiros, seja de hidráulica, de elétrica, que não estava prevista. E, no final, quem foi morar lá acabou abandonando o lugar e se deteriorou e voltou ao que era, porque as pessoas acabaram vendendo, sendo por conta da deterioração em volta do empreendimento. Ele não se sustentou sozinho, entendeu? E tem alguma luz assim que a gente possa, no fundo do túnel, que a gente possa voltar, pegar esse plano da Mata e trazer para os dias de hoje? Você falou em 2021. O plano começaria não pela reforma, mas sim pela reurbanização do centro. Significa a prefeitura estudar, vou levar, por exemplo, vou fazer um mini centro tecnológico no centro, que vai ter gente trabalhando ali. Vou pegar aquelas quadras e reestruturar aquilo para dar desconto, por exemplo, no IPTU, para quem for fazer uma empresa de tecnologia. Algo desse tipo que vai trazer algum tipo de novidade para o centro e isso aos poucos vai revitalizando. É assim mais ou menos que eu entendo que deveria funcionar. Entendi. Bom, vamos falar um pouco agora sobre infraestrutura. Onde chega o metrô, para desafogar o trânsito, a indústria da construção civil defende o adensamento, que é aquele ato de movimentar o concreto do meio de vibrador, se é que pode-se falar isso. Não é um contrassenso? Não, eu discordo. Eu acho que faz todo sentido. Aonde tem uma rede rica de transporte público, é onde eu acho que deva ter o adensamento, sim.
para tirar carro da rua, Pelé. Ninguém aguenta mais, ninguém aguentava mais essa loucura de transporte na cidade, todo mundo com carro, com trânsito maníaco. Então, se você pensar comigo, tem uma rede de metrô que tá passando aqui na Zona Sul, na Zona Norte, ao longo dessa linha de metrô, as áreas adjacentes são chamadas até de ZEU, é uma determinação do loteamento, do zoneamento, é aí o lugar para se adensar. Muito melhor se adensar ao longo do trio, perto dos metrôs, do que você adensar um empreendimento, fazer um prédio de 30 andares, no meio, por exemplo, de um bairro residencial. Então, o que a gente defende, eu acho que está certo, e é assim que está no plano diretor e na lei de zoneamento, ao longo das linhas grandes de transporte, seja de metrô, seja de ônibus, é onde deve se adensar empreendimentos, sim. Essa é a nossa visão. Entendi. Quando eu recebi essa pergunta, eu falei, nossa, é de se estranhar, mas em todo caso, vamos perguntar, porque se alguém pode responder com muita tranquilidade, é você, Fábio Cury. Muito obrigado por sua resposta aí. Porque essa pergunta veio de um grande amigo nosso de infância, José Mário, que é diretor lá da Escola Municipal, Escola Municipal, exatamente isso. E ele fala muito sobre cidadania e gestão pública. Ele falou, manda essa pergunta, vamos dar uma cutucada e você... Não, a pergunta é boa, porque é uma coisa nova que vem acontecendo, principalmente com esse pessoal da classe média, baixa e média. O carro hoje já virou uma coisa que não era mais sonho de consumo, não é mais tanto sonho de consumo como foi no passado, Pelé. Hoje, essas famílias conseguem, tendo transporte público de qualidade por perto, o carro, muitas vezes as pessoas hoje alugam um carro para viajar no fim de semana. Você deve conhecer pessoas que não tem por que ter um custo diário de carro guardado na garagem. Então, com Uber da vida, táxi à vontade, transporte público, isso mudou muito essa coisa, o deslocamento urbano dessas famílias. Então, elas moram nesse... Por isso a gente, voltando para a pergunta do seu amigo, você adensar nessas linhas de transporte e não é só isso, nessas linhas de transporte, o zoneamento não permite que você tenha muitas vagas de garagem. É justamente pensado para que você faça empreendimentos sem vaga de garagem para que o seu cliente use o transporte público. Então, acho que faz todo sentido. Cada vez as maiores metrópoles do mundo é isso. Empreendimentos perto de metrô e trem, sem vaga de garagem, todo mundo... Imagina isso aqui virar um Nova York, todo mundo sair a pé na rua. Não seria maravilhoso isso? Ainda chego lá, ainda não cheguei lá. Cheguei perto, mas ainda chego lá. Você comentou sobre a Zona Leste, né? Quer dizer, quando a gente fala Zona Leste, alguns longos anos atrás, né, periferia, mas quando você chega na Radial Leste, olha para o lado direito e para o lado esquerdo, Tatuapé, Anália Franco, Carrão, até o Belém, que está um pouco mais adiante, apartamentos ali de 5, 6 milhões. Aonde é que está essa periferia? Mas a periferia está depois disso. Depois disso vem Itaquera, São Miguel, Guaianazes, Itaim Paulista, São Mateus. Aí já estamos falando de outra Zona Leste, né? Não é essa Zona Leste de Moca, Tatuapé, Anália Franca, Belém. Essa é outra. São duas Zona Lestes diferentes, nós estamos falando aí, Pelé. Eu até teve eu já morei em Tatuapé e me diziam que o Anália Franco da Zona Leste era o melhor metro quadrado, é o metro quadrado mais caro da Zona Leste, mas tem razão. E chegava no patamar, eu não sei se você pode falar para mim com mais tranquilidade, chegava ao nível de Vila Nova Conceição. Eu não posso dizer porque eu não chegaria a esse ponto. É um patamar caro, mas não é o nível de Vila Nova. Vila Nova é o lugar, se não ou mais, um dos mais caros de São Paulo, né? Mas ainda se mantém? Ainda se mantém. Vila Nova, Conceição, Itaim, dependendo do lugar, são os lugares mais caros da cidade de São Paulo. Então, Alto de Pinheiros, Morumbi... São caros, mas não tem o mesmo valor que Vila Nova, por conta de um bairro cercado com parque, etc., com parque do lado, e nem o Itaim. São os dois bairros mais caros hoje por metro quadrado, são Itaim e Vila Nova Conceição. Maravilha. Não, estou falando para prédio, né? Sim.
Vamos aqui à nossa nona pergunta. Como é que a Cury vem lidando com ESG, em português ASG, ambiental, social e governança? Agora eu falei bem, ESG. ESG, é exatamente isso. Isso é uma coisa que, na verdade, a gente já praticava, mas agora virou uma obrigatoriedade profissional. Todas as empresas têm que ter isso. E a Cury começa bem porque o ESG, que é ambiental, governança e social, só o nosso trabalho, de fazer habitação para baixa renda, já abocanha um dos três, que é um trabalho social que a gente faz. Então, nós não temos que fazer nenhuma... Só isso já nos engaja nesse processo do ESG de cara pelo trabalho, pelo nosso objetivo, que é trazer habitação e diminuir o déficit habitacional desse país, que é em torno de 8 milhões de habitações. Nós temos hoje um déficit habitacional no Brasil, faltam no Brasil 8 milhões de habitações. Então, a Cury e outras empresas trabalhamos para diminuir esse déficit habitacional. Então, o social já nós fazemos isso já por natureza da companhia. Aí vem o governança, que é justamente nós hoje estamos no mais alto grau de governança por estarmos dentro da B3, por sermos uma empresa de capital aberto, somos obrigados a ter uma governança, então a gente atende esse requisito de governança. O que significa isso? Ter uma diretoria executiva muito bem específica, ter um conselho também muito bem específico, dando as diretrizes da companhia, o nosso conselho atuante com conselheiros independentes, não só da companhia. Então, tudo isso faz com que a governança esteja dentro do padrão mundial das mais altas governanças. E, por fim, que eu acho que é o mais importante e que tem muito a ver com o nosso trabalho, que é a parte ambiental, né? Não existe, nos tempos passados, poucas pessoas davam bola para isso, cortava-se árvore e etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos um controle total sobre todo o nosso trabalho, sobre os terrenos que a gente compra. Se eles têm qualquer tipo de contaminação, nós temos que descontaminá-lo. Qualquer árvore que tenha no terreno, ou a gente vai fazer uma compensação arbórea, que se tira uma, às vezes tem que plantar 50 no lugar de uma que você tira, tudo dentro dos padrões das prefeituras que autorizam esse tipo de corte. E durante a obra, hoje nós temos uma série de processos para descarte de entulho, para compra de materiais, para recebimento dos materiais, para aplicação dos materiais, tudo dentro de um padrão em que os padrões ambientais sejam totalmente respeitados e regulados. Então, eu acho que essas três coisas que formam o ESG é uma coisa que hoje é obrigatória dentro das companhias, e a Cury está caminhando fortemente dentro desse modelo. Entendi. Fábio, você falou em social, até vou fazer uma ação social aqui, que eu preciso mandar um recadinho, que o pessoal da Associação Mães da Sé me pediu para falar, é bem interessante, sobre duas leis aí, que vai ajudar muito as pessoas que têm filhos ou parentes desaparecidos. Nós, familiares de pessoas desaparecidas, pedimos ajudas em uma petição, pedimos uma ajuda em uma petição pública para que sejam cumpridas as leis 13.444, 13.812, que se resume em um banco de dados no qual facilitará a localização de pessoas desaparecidas em todo o território nacional. Então, por favor, gente, aos seguidores aqui do 10 Perguntas, vamos assinar essa petição, que é avas.org. Essa petição de premência da Identificação Nacional para a Política de Pessoas Desaparecidas. Ok? Um grande abraço para você, minha grande amiga Débora, Associação Mães da Sé. Wilton WJR Criativo está aqui com a gente, mandar um grande abraço. Bom, como todo programa, quando vai chegando ao fim, fica triste, ainda mais quando a gente fala de um assunto, mais um conteúdo bem interessante. Eu sempre comento que o 10 Perguntas não é do José Augusto, é das pessoas que seguem o 10 Perguntas, e toda semana temos o cuidado de trazer um novo conteúdo, e ficamos bem contentes com a sua presença. Fábio, tudo que nós falamos aqui, início da empresa, sustentabilidade, ações, atuações, o que vocês vêm fazendo, as parcerias lá com a primeira Considela e depois com a abertura de mercado. Agora, conte duas perguntas. Os seus empreendimentos, agora os novos, que estão, além desse do Rio, tem alguns em São Paulo e em Campinas que devem estar já por sair. E fala sobre o futuro da companhia.
Diante de tudo que nós estamos conversando aqui, das 21 horas aqui no Arroba 10 Perguntas, do programa 10 Perguntas. Legal. Bom, temos empreendimentos agora para lançar, eu acho que começando por esse do Porto, que foi esse fim de semana, que foi um grande trabalho, e nós queremos desenvolver, falando do futuro, a gente quer não só ser o pioneiro lá do Porto, como deixar uma marca de vários empreendimentos lá, porque a gente acredita bastante naquela região portuária do Rio de Janeiro. São Paulo, continuar atacando, como a gente ataca, todos esses bolsões como eu descrevi para você no zoneamento, de lugares para baixa renda em áreas melhores, além do que também voltar, continuar fazendo nossos empreendimentos na periferia. Geograficamente, a empresa pretende manter esses 3 polos por enquanto. O que a gente quer é aumentar o nosso share. O que significa isso? Aumentar o nosso número de empreendimentos nas cidades, né? Então, a Cury pretende ter nos próximos anos mais empreendimentos em São Paulo, Rio e Campinas. Agora, a que está mais para trás desses 3 polos da companhia é Campinas. Campinas é a mais recente, nós fomos para lá há coisa de 3 anos atrás. E Campinas a gente tem como um polo importante, primeiro pela riqueza, pelo número de municípios em volta, e, por fim, seria a porta de entrada para o resto do estado de São Paulo, que a gente acredita que tenha uma capacidade muito grande de desenvolvimento imobiliário, indo um pouco mais para frente, para Ribeirão Preto, ou para Bauru, ou para a região de Rio Preto, ou até mais no fim lá do estado, já divisa com Mato Grosso ou o Triângulo Mineiro. Então, são essas as estratégias traçadas para a empresa para os próximos anos. E continuar, eu acho que não é só desenvolver mais e mais empreendimentos. Realmente, a gente tem uma missão aí de tentar diminuir esse alto índice do déficit habitacional brasileiro. E isso é uma coisa que engaja todos os profissionais Cury. Nós temos hoje 1.600 funcionários diretos, mais de 3.000 funcionários indiretos, e todo mundo, claro, que trabalha para o seu sustento, para ganhar dinheiro, mas eu conheço a minha equipe, todo mundo vai lá de cabeça erguida, porque sabe que está fazendo uma coisa legal para o país. E a gente pretende continuar fazendo isso por muitos e muitos anos. Diante das cidades que você comentou, Ribeirão Preto, Rio Preto, Campinas, Araraquara, são cidades com poder aquisitivo muito bom. Rio Preto é referência no estudo do coração. Ribeirão Preto, agropecuária. Marília, Bauru, essas regiões são bem fortes, né? A gente começa por essa, tem que ter uma cidade com, no mínimo, a gente entende, no mínimo 100.000, 200.000 habitantes, porque as cidades menores, elas são já atendidas nessa parte de incorporação imobiliária para as empresas locais. Então, para poder entrar, vamos dizer, um forasteiro numa cidade, que seria o caso nosso, tem que ser cidade com um tamanho mínimo para poder suportar novos players brigando pelo mercado. Por isso que eu falei das principais cidades do interior de São Paulo. Agora, você já entrou em Campinas, já é um currículo, né? É um currículo, porque, olha, penamos lá no começo, como toda cidade, Imagina. Mas hoje já nos sentimos meio campineiros também, porque já estamos lá no coração da cidade, muita gente já conhece a companhia e estamos lançando pelo menos 1 ou 2 empreendimentos por ano lá. Ali no bairro do Cambuí? Cambuí não. Cambuí é o lugar mais caro da cidade, né, professor? Já fiz proposta a pergunta. Nós estamos mais no Campo Grande lá, é outra região. Tá certo. Então, o negócio, das as últimas palavras, que é horizontalizar a participação para verticalizar a venda, né? Não tenha dúvida. É isso aí. Maravilha, maravilha. Bom, gente, eu estou conversando com o Fábio Cury, fizemos aqui a 10ª pergunta, mas antes eu não posso esquecer que a minha produtora falou aqui 2 vezes, para não esquecer a palavra-chave para o cupom de desconto na parceria com a Milagre Senso. É sustentabilidade. Em homenagem ao Fábio Cury, sustentabilidade. Ok? Bravo. E ela um pouquinho só. Sheila, minha produtora, já falei com o Fábio, nós vamos fazer, um dia vamos fazer aqui um comercial da Fábio, da Cury Construtora, do Jardim Guedala, né? Apartamentos, 2, 3 dormitórios, espaço gourmet, ampla área de lazer, 2 vagas pré-determinadas, não é isso que se fala? Ampla área de lazer. Né? Venha conhecer nosso stand das 8 às 18, de terça a domingo, na rua, vamos colocar o nome de uma rua São Brás, número 500. Roberto Lawrence. Na Roberto Lawrence, você pode usar seu fundo de garantia
E não esqueça, financiamento Caixa Econômica Federal. Jardim Guedella House, mais um grande empreendimento da 30 anos para pagar. Jardim Guedella House, mais um grande empreendimento da Construtora Cury. A sua casa, minha vida, mais perto de você. Quem sabe faz ao vivo, hein? Fábio Cury, muito obrigado por essa uma horinha aqui de conversa. Sei que você está cansado, está com a filha aí pequenininha. Logo temos novidades, então temos que trabalhar bastante, porque não é fácil. Né? Isso mesmo. Quatro mulheres em pequeno espaço não deve ser fácil, mas c'est la vie, né? C'est la vie. Muito obrigado a José você. Augusto, muito obrigado. Eu gostei muito do bate-papo. Perguntas muito boas e muito bom conversar com você. Esse é o 10 perguntas, que estamos aqui há 7, 8 meses. Logo faremos o ano. Começamos pequeno, aqui no espaço pandêmico, sem estrutura, mas ao longo foram chegando os apoiadores. E hoje, graças a Deus, estamos aí toda semana trazendo um bom conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram com a gente desde as 21 horas. Renata Bresser, Alice Bresser, Silvia Figueiredo Gouveia, Gilda. A todos que estejam com a gente aqui, tá bom? Minha prima de Ribeirão Preto, ela tá louca para saber nossos empreendimentos. Muito obrigado, Fábio. Até a próxima. E quinta-feira, fique com a gente. Estaremos falando sobre a nova entrevista, ok? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado novamente. Boa noite, Fábio. Até a próxima. Então tá, gente. Fizemos mais um grande 10 perguntas com o presidente da Cury, construtora Fábio Cury, que deixou 50 minutinhos para estar aqui com a gente falando dos seus empreendimentos, ok? Volto a dizer, quinta-feira que vem estaremos aqui falando sobre os novos conteúdos. Vamos até agosto, toda semana, toda segunda, às 21 horas, ok? Obrigado aos nossos apoiadores e até a semana que vem. Eu, José Augusto, e você, sempre no 10 perguntas. Um abraço.